Quando você tem Deus, a opinião dos outros não importa. Quando você tem Deus, a opinião dos outros não importa. É sobre isso que eu quero ministrar, sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso devocional. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Separa a sua Bíblia, separe seu caderno de oração, separe o seu copo com água, que nós vamos agora mergulhar na presença do Senhor Deus. A palavra de hoje, ela está em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 33. Amém? Eu irei ler e aplicar a palavra e você vai entender o que significa esta frase, este lema, este slogan. Quando você tem Deus, a opinião dos outros não importa. Quando eu tenho Deus, a opinião dos outros não importa. Não estou dizendo de palavra profética, estou dizendo meras opiniões. Se eu tenho Deus, se eu tenho a presença de Deus, se eu tenho uma direção de Deus, meras opiniões, falações não me importam. Então, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Deus está muito bravo, Deus está muito chateado, Deus está muito aborrecido. Então você já está aprendendo aqui, eu quero chamar a sua atenção. Você que ama ouvir a palavra, ama meditar na palavra, ama estudar a palavra. Deus é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Então sim, Deus ele se aborrece conosco quando nós o desobedecemos. Deus ele se entristece conosco quando nós o desobedecemos. Amém? Suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito. Olha, Deus não estava fazendo nem questão da glória de que na verdade não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi Deus com a sua mão. Mas Deus quis dizer assim, olha, Moisés, pega você e esse povo aí que você tirou. Pega esse povo que você tirou. Porque Deus estava muito aborrecido. Vamos continuar. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Ok? Então, primeira coisa, você está aprendendo que Deus é uma pessoa. Nós nos relacionamos com Ele. Ele ouve as palavras, ele enxerga as coisas, ele se entristece, ele se aborrece. Segundo pilar agora está no versículo 2. Presta bastante atenção o que Deus vai dizer. Versículo 2 de Êxodo 33. Enviarei o anjo adiante de você. Enviarei o anjo adiante de você. E expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês. Olha Deus falando. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Então, Deus já estava tão aborrecido com o povo, porque o povo foi aborrecendo Deus. Foi murmurando de Deus. E eu estou aprendendo algo aqui esta noite. Eu preciso ter cuidado com a minha língua. Eu preciso ter cuidado com a minha língua. Você precisa ter cuidado com a sua língua. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua. Eu vou ministrar uma palavra na sua vida sobre língua. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua.
Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pronunciamos, porque a nossa palavra tem poder no mundo espiritual. E segunda coisa, Deus, ele ouve as nossas palavras e ele se entristece quando essas palavras são palavras de desobediência. Então, ele tomou uma decisão. Eu não vou no meio de vocês. Eu não vou estar no meio de vocês. Entende? Porque eles eram desobedientes. Agora eu quero avançar com você. Agora vamos ler no mesmo capítulo, versículo 12, porque aí Moisés, em oração, ele vai dialogar com Deus. Olha o que ele vai dizer para Deus. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, Senhor Deus, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Uau! Então ele está dizendo: Deus, o Senhor está me dizendo assim, olha, conduza esse povo. O Senhor está me dando um chamado. Então eu quero chamar a sua atenção agora que Deus, ele entregou um chamado na minha vida. Deus entregou um chamado na sua vida. E eu quero que você entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus, que o chamado de Deus não é fácil. Porque Deus, ele nos chamou para cuidar do povo dele, ele nos chamou para cuidar de pessoas. E pessoas são difíceis de lidar. É difícil você lidar com a mente das pessoas. É difícil você lidar com o coração das pessoas. As pessoas têm a mente dura. As pessoas têm um coração duro. Aquilo que a palavra chama de dura cerviz. Coração duro. Mente dura. O que é uma mente dura? É difícil entender. Você conversa, mas a pessoa não entende o que você está dizendo. Ou, na verdade, ela não quer entender, porque o coração está fechado. Então não é fácil. Então ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor me chamou para conduzir o teu povo. Para conduzir esse povo. Só que o Senhor não me disse quem que o Senhor vai enviar comigo. O Senhor não disse. O Senhor está dizendo que me conhece pelo nome. O Senhor está me dizendo que eu alcancei graça. Eu alcancei favor diante de ti. Então é o seguinte, Senhor Deus, eu quero saber o teu caminho. Eu quero uma direção. Eu não vou ficar perdido. Eu não vou ficar tateando, procurando o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, aonde que eu vou seguir. Não, eu quero saber o teu caminho. Eu quero saber o teu caminho. Eu quero saber o teu caminho. Eu quero te conhecer. Lembra lá da frase no início? Que quando você tem Deus, a opinião dos outros não importa. Você precisa saber o caminho de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa obter o favor. E aí ele diz assim: lembra-te que essa nação é teu povo, não é meu povo, Senhor. É o teu povo. Foi o Senhor que tirou este povo com a sua mão. Então, presta atenção que tem situações na nossa vida que Deus, ele nos dá uma palavra, mas essa palavra é uma palavra de teste. Então quando ele está dizendo assim: Moisés, sai você e o povo, que é seu povo que você tirou. Não, Senhor, o povo não é meu e não fui eu que tirei. O povo é teu e foi o Senhor quem tirou. Então lembra, Senhor, que o povo é teu. Lembra, Senhor Deus, que foi o Senhor quem tirou. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque isso vai tirar uma carga dos seus ombros. Quando você entender que o marido não é seu. Senhor, esse marido é teu, foi o Senhor que deu. O Senhor vai ter que resolver com ele. Quando você entender que a esposa não é sua. Senhor, essa esposa é tua, foi o Senhor quem deu. Cuida dela, trata dela. Quando você entender que o filho não é seu. Você vai entregar, fala: Senhor, não, Senhor. O filho não é meu, o filho é teu, o Senhor me entregou para cuidar, mas o filho é teu. Então isso vai tirar a carga dos seus ombros, você vai ficar mais leve. Você vai tirar aquele
peso, porque Deus não nos chamou para peso. Deus nos chamou para conduzir, mas sem peso. Só que às vezes nós queremos conduzir algo com a força do braço. Você quer agir no muque, você quer agir no grito, você quer agir na força, você quer agir no bate-boca. Quem sabe mais, quem sabe menos. Não é assim. Senhor, o marido é teu, Senhor, a esposa é tua, o filho é teu, a igreja é tua, o ministério é teu, o povo é teu. Foi o Senhor que tirou com a tua mão forte e poderosa. Eu quero saber quem é o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber o teu caminho, eu quero achar graça a favor diante de ti. E o povo é teu. O povo é teu. Quando você entender isso, é aí que o peso da opinião das pessoas, ele já vai começar a sair de você. Você não vai se importar mais. Porque não cabe a você. Aí, Deus ele responde para Moisés no versículo 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Qual foi a resposta de Deus? Tá bom, eu vou ouvir a sua oração, eu vou te responder. Então, a minha presença. Deus ele mudou de ideia, meu irmão, minha irmã. Deus falou que não iria mais com o povo, que Deus ia enviar o anjo. Pastor, Deus tirou o anjo? Não, o anjo estava com eles lá. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, o mais importante não é o anjo. E tem anjos aqui do meu lado aqui que estão felizes de ouvir isso da minha boca, que o mais importante não são eles. Eles estão aí do seu lado. Eles estão aqui do meu lado e estão alegres. Porque eu estou dizendo isso, que eles não são o mais importante, que o mais importante é a presença. A presença é o mais importante. Não adianta eu estar com os anjos e não ter presença. Isso vira idolatria. Por isso que Deus disse, tirem as joias, tire os adornos, tira o cordão, tira a pulseira, tira o ouro, porque isso é apenas exterior. Se a minha presença não estiver com vocês, isso não vale nada, isso é apenas algo oco na vida de vocês. Aí Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Eu encerro por aqui. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu preciso da tua presença. Então você está entendendo? Quando você tem a presença de Deus, que aí é a frase lá do início. Quando você tem Deus, quando você tem a presença de Deus, a cobrança das pessoas, ela sai dos seus ombros. As pessoas que estão te cobrando as coisas. A opinião das pessoas, a pressão das pessoas. Sabe por quê? Porque são elas que arrumam os problemas. Elas arrumam os problemas, elas te colocam numa situação difícil e você tem que resolver. Você está me entendendo? Quando você entende que você precisa da presença e que você não vai se mover sem a presença, você não se importa mais com a opinião e com cobrança, porque a presença está contigo. Amém? Vamos orar? Separa o seu caderno, separa o copo com água, estarei consagrando aqui, orando. É um momento de comunhão, tá? Eu quero dizer que não é errado, é super certo. Por que não é errado? Porque aqui não estou vendendo água. Você vai pegar a sua água. Amém? É errado se eu estivesse vendendo aqui, tá? E aqui a unção não está à venda. Então você vai pegar o seu copo com água, o seu copo, vai colocar água. E lembrando, é um ato profético. O que é um ato profético? É um ato simbólico. O poder está na palavra, o poder está no nome de Jesus, o poder está no sangue de Jesus, o poder está no Espírito Santo de Deus. Mas é um ato profético representando a presença. Eu e você somos terra seca. O Espírito Santo é esta água. Jesus é a água da vida. Eu vou orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, consagramos esta água, consagramos esse ambiente, consagramos esse momento, consagramos as nossas vidas diante do Senhor nosso Deus. Pedimos nessa hora o teu perdão, pedimos nessa hora a tua libertação, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos libertar. Quero orar nessa hora por todos os enfermos físicos, os enfermos da alma, os enfermos almáticos, emocionais, os enfermos espirituais.
Eu quero pedir nesta hora, Senhor, a tua presença. Senhor, são momentos difíceis que o teu povo tem enfrentado. São momentos difíceis que o teu povo tem passado. Mas clamamos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor, nos corações. Vá tocando, Senhor, nas mentes. Vá tocando, Senhor, nesta hora, meu Pai, em cada um de nós. Nós pedimos a tua graça, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua restauração e consagramos esse copo com água representando a alegria do Espírito Santo do Senhor Deus, representando a unção do Senhor Deus, representando a presença, representando o poder do teu Espírito Santo sobre nós. Oro por todos e todas nessa hora, Pai, que estão com insônia, estão com ansiedade, depressão, epilepsia, esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão profunda, meu Pai, fobia, não conseguem sair do quarto, não querem mais viver, pensamentos de morte. Repreendemos, Senhor, todas estas operações e declaramos a partir de agora, Senhor, a unção do teu Espírito Santo vindo sobre cada uma das tuas filhas e dos teus filhos que aqui estão presentes. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura. Em nome do Senhor Jesus, que haja libertação dos vícios. Libertação, Senhor, dos pensamentos de morte. Libertação da angústia, libertação da tristeza, libertação da mágoa, libertação da falta de perdão. Libertação do Senhor do vício da droga, do cigarro, da bebida, do álcool, da prostituição, da promiscuidade, da iniquidade. Declaramos agora o Senhor, meu Pai, colocando um redemoinho de fogo na nossa casa, Senhor, consumindo toda a obra das trevas, consumindo todo o mal. Oramos pelas nossas finanças, a nossa vida financeira, o Senhor trazendo provisão, o Senhor abrindo portas, o Senhor derramando do sobrenatural, o Senhor derramando do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, em nome de Jesus, auxilia-nos, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos. Clamamos pela tua presença, clamamos pela tua intervenção, clamamos pela tua direção, pelo teu direcionamento. Queremos saber o teu caminho, queremos saber o teu nome, queremos te conhecer, queremos a tua presença e nos dê descanso. Toda cobrança, Senhor, toda opinião contrária, toda palavra contrária a nós cancelamos e desfazemos em nome de Jesus. E o Senhor vai nessa hora nos dando sabedoria, o Senhor vai nos dando graça, o Senhor vai nos dando favor, o Senhor vai nos dando direcionamento, o Senhor vai nos dando conforto, o Senhor vai nos dando a bênção do Senhor sobre nós, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos e filhas. O Senhor abençoa os nossos lares, abençoa a vida emocional e sentimental do teu povo. Quem está solteiro, Pai, clamando por um companheiro ou uma companheira, responde, abençoa as nossas finanças, abençoa a nossa provisão, nosso mantimento, e nós tomamos esta água agora, Pai, representando a libertação, a cura, a transformação, em nome de Jesus. Vamos beber. Senhor, selamos agora. Está aqui também, Senhor, o caderno de motivos, com documentos, fotos, pedidos. E apresentamos também o motivo, Senhor, de todos os teus filhos e filhas que estão pedindo aqui nos comentários. Senhor, pela vida sentimental, vida financeira, vida profissional, vida ministerial e espiritual. Atenda e abençoa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que imenso prazer e satisfação ter você aqui comigo até aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Me siga aqui nas redes sociais, se inscreva nesse canal, deixa seu testemunho, deixa seu comentário e compartilhe essa ministração, amém? Tenha uma excelente noite, uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde, e a graça e a paz do Senhor Jesus, e amém.